Muito bem-vindos ao resumo da semana do Bit by Bit. Já vamos abrir falando do Boletim Focus, que depois de um IPCA bem alto em fevereiro, aumenta as expectativas para o mesmo em 2022 por 0,8 pontos percentuais. Agora a expectativa está em 6,45% no fechamento. Esse é um salto muito grande em relação à semana anterior. A previsão para o PIB também aumentou para um aumento de 0,49%, e quanto à Selic, as expectativas aumentaram em 50 pontos base, ou 0,5 pontos percentuais, alcançando 12,75%. Essa semana também tivemos o anúncio do Copom do aumento da taxa Selic para os 11,75%. Foi um aumento de 1 ponto percentual. O Copom também considera que, com base nas suas projeções, é apropriado que o ciclo de aperto monetário continue avançando significativamente em território ainda mais contracionista. Então a visão do Copom continua favorecendo a continuidade do aumento da taxa de juros. Para a próxima reunião, o comitê antevê outro ajuste da mesma magnitude, que na próxima reunião provavelmente já alcançaremos a meta dos 12,75% prevista pelo Boletim Focus, e não estamos nem na metade do ano. Antes da gente falar da taxa de juros dos Estados Unidos, vamos falar da produção industrial brasileira, que caiu em 10 dos 15 locais pesquisados pelo IBGE. Na passagem de dezembro para janeiro, a queda total foi de 2,4% na produção industrial. Com essa queda, a indústria brasileira segue abaixo do nível do patamar pré-pandemia. Ainda sobre a macroeconomia brasileira, vamos falar da prévia do PIB, o IBCBR do Banco Central, que recua 0,99% em janeiro, sendo essa a maior queda desde março de 2021. Esse é também o primeiro recuo mensal desde setembro do ano passado. Aqui a gente pode ver a variação mensal do IBCBR, que começou a ter altas aqui em abril de 2021, uma queda em setembro, desde então mais 3 altas, e agora voltamos a ter uma grande queda. As indústrias nacionais operam com apenas 68% da sua capacidade total em fevereiro. Segundo a Confederação Nacional da Indústria, em fevereiro o índice de evolução da produção ficou em 47,9 pontos, abaixo dos 50, que separa queda e crescimento da produção. Ainda assim, o indicador subiu 4,8 pontos em relação a janeiro. Quem se manteve praticamente estagnado foi o setor de serviços, caindo 0,1% em janeiro. Em 12 meses, a alta acumulada passou de 10,9% em dezembro para 12,2% em janeiro, mantendo uma trajetória ascendente. Olhando para o acumulado dos últimos 12 meses, a gente pode ver com clareza essa tendência de crescimento. Olhando para o resultado dos segmentos, os serviços prestados à família caíram 1,4%, informação e comunicação 4,7%, serviços profissionais, administrativos e complementares tiveram uma alta de 0,6%, transportes e correio uma alta de 1,4% e outros serviços uma queda de 1,1%. E para finalizar a parte sobre macroeconomia brasileira, vamos falar do desemprego, que fica em 11,2% em janeiro, ainda atingindo 12 milhões de brasileiros. Isso representa um recuo de 0,9 ponto percentual na comparação com o trimestre encerrado em outubro, porém é um aumento de 0,1 ponto percentual em relação ao trimestre terminado em dezembro. Mas o mais preocupante é o rendimento médio do brasileiro, que cai quase 10% em um ano. Numa nota um pouco menos negativa, a porcentagem de trabalhadores informais chegou a 40,4% da população ocupada, uma taxa menor do que o trimestre anterior, que registrou 40,7%. Ainda assim, é maior do que o mesmo período do ano passado, que registrava 39,2%. Quem também elevou suas taxas de juros foram os Estados Unidos, no caso em 0,25 ponto percentual, trazendo eles para uma banda entre 0,25% e 0,5% ao ano. Essa é a primeira alta desde 2018. No resumo das projeções econômicas publicado pelo FONC, que é o Copom americano, a gente vê que a expectativa para o término da taxa de juros americana em 2022 se encontra em 1,9% ao ano, o que os colocaria na faixa entre 1,75% e 2% ao ano, já que eles trabalham com uma margem. Esse número confirmaria as expectativas de um total de 7 aumentos da taxa de juros, cada um de 0,25 pontos percentuais ou de 25 pontos base, em 2022. Ainda sobre os Estados Unidos, vamos falar dos pedidos de auxílio-desemprego, que caíram a 214 mil na semana, sendo uma queda de 15 mil pedidos em relação à última leitura. O resultado também veio abaixo da expectativa de analistas consultados. Agora vamos falar de China, que começa a registrar uma grande alta de casos sintomáticos de Covid. O aumento mostrou que algumas áreas locais, enfrentando um rápido aumento de epidemia, não tinham capacidade para expandir os recursos médicos, resultando em admissão limitada de infecções em instalações centralizadas dentro de um curto período de tempo. Isso também levou a China a fazer um lockdown. No total, são 37 milhões de pessoas em lockdown, e o número de infecções diárias é o mais alto desde o início da pandemia no país. Pelo menos 21 províncias chinesas confirmaram casos da doença. Já são 5 cidades contendo mais de 37 milhões de residentes que agora estão sob diferentes níveis de lockdown. Dentre essas, inclui-se Shenzhen, que é o principal polo industrial da China, que pode trazer problemas de oferta dos produtos ali produzidos. A produção
produção industrial da China se recupera em 2022, com um desempenho acima do esperado. Foi um avanço de 7,5% em janeiro e fevereiro na comparação com o mesmo período do ano anterior. Enquanto isso, as vendas no varejo crescem 6,7%. O que afetou muito positivamente os índices de ações da China foi uma promessa da mesma de adotar políticas amigáveis aos mercados. O vice-primeiro-ministro chinês, que é considerado a principal autoridade econômica da China, fez um apelo pela implementação de políticas favoráveis ao mercado para apoiar a economia e por cautela na introdução de medidas que possam prejudicar os mercados. Muitos investidores internacionais já haviam preocupados com os novos níveis de regulação sendo apresentados a diversas empresas chinesas desde 2020, tanto no setor imobiliário quanto no setor de tecnologia e de educação, combinados com uma exigência de mais transparência da SEC, a CVM americana, para empresas chinesas listadas na Bolsa Americana. Haviam medos até da delistagem dessas empresas da Bolsa Americana, o que afastou diversos investidores da Bolsa chinesa. Desde o dia desse anúncio, o índice de Hang Seng já subiu 13,65%. Antes da gente passar para o cenário corporativo, vamos falar da inflação da zona do euro, que acelera a um recorde de 5,9% em fevereiro. O recorde anterior era de 5,1% verificado em janeiro. Isso obviamente amplia as pressões para que o Banco Central Europeu aperte sua política monetária, assim como diversos outros bancos centrais do mundo. E a presidente do mesmo, a Christine Lagarde, afirmou que a instituição mantém aberta a opção de tomar quaisquer medidas necessárias caso as consequências econômicas do conflito da guerra se intensifiquem. Ainda segundo ela, europeus devem enfrentar uma inflação elevada e uma expansão econômica lenta, pelo menos no curto prazo. Vamos agora para o cenário corporativo, começando falando da superintendência do CAD, que recomenda a aprovação da venda dos ativos da Sanofi para a Hypera. Falo também da BR Malls, que no começo da semana disse estar aberta a avaliar uma nova proposta da Aliança Sonai. Porém, quando a oferta de fato aconteceu, foi recusada mais uma vez. A oferta inclui um pagamento em dinheiro no valor de 1,8 bilhão, o que representa uma melhora de 37% em relação à proposta original, e o pagamento com entrega de 276.762.914 ações de emissão da Aliança Sonai, representativas de 51,8% do capital social da companhia combinada. Ainda assim, a BR Malls diz que a nova proposta não solicitada continua subavaliando consideravelmente o valor econômico justo da companhia e do seu portfólio de ativos. Falo rapidamente também da Amazon, que conclui a compra do estúdio Metro-Goldwyn-Mayer, MGM. A compra da empresa foi anunciada em maio de 2021 por 8,45 bilhões de dólares. Entre as principais franquias da MGM estão os filmes James Bond e Rocky, que incluem os dois novos Creed, de 2016 e 2019, além de clássicos como Thelma e Louise e O Silêncio dos Inocentes. A briga por espaço de streaming segue se aquecendo e ficando muito interessante de se assistir. E para finalizar, vamos falar do Grupo Pão de Açúcar, que anuncia uma troca de presidente. Marcelo Pimentel assumirá a presidência da empresa. O mesmo renunciou ao cargo de diretor-presidente na empresa Marisa. Vamos agora aos destaques na semana, olhando primeiro para o mapa da S&P 500, onde a gente vê todos os setores performando muito bem essa semana, com exceção de petróleo e gás. Algumas empresas de utilities também não estão indo muito bem, mas em geral, o S&P se comportou muito bem essa semana. Olhando para o fechamento do Ibovespa, a gente subiu 1,98% hoje, 3 dias consecutivos de altas fortes. Agora a gente não só fechou forte, como fechamos bem acima da média móvel de 200 dias, que vinha sendo um ponto de resistência até então. No fechamento semanal, a alta foi de 3,22%, depois da gente vir testar aqui tanto a média móvel de 20 dias quanto essa Fibonacci, e fechamos bem de encontro aqui com a média móvel de 50 semanas. Já o dólar caiu 1,1% nessa semana, fechando aos R$ 5,02. O S&P 500, como a gente já viu, teve uma semana muito forte também, com uma alta de 6,16%, retomando a média móvel de 50 semanas. Os juros pagos pelos títulos do Tesouro de 10 anos dos Estados Unidos também dispararam 7,91%, fecharam pagando 2,15% ao ano. O índice das 500 maiores empresas da Europa também subiu 5,49%. Bitcoin teve uma alta de 10,51% e o ouro recuou 3,13%. Falo também do IFIX, que se manteve estável essa semana com uma queda de 0,02%, praticamente aqui na sua média móvel de 50 dias, ainda agindo como suporte. Bem, o Bit by Bit vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal e seguir no Instagram e no TikTok. E a gente se vê semana que vem.